O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapage. São José Almeida. Leonete Botelho. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 7 de junho. Vamos falar sobre um regresso, o de Pedro Nuno Santos, e um adeus, será? A João Galamba. Esta semana, o ex-ministro das Infraestruturas foi ouvido na Comissão Parlamentar de Economia, só falou mesmo sobre a TAP e fez um discurso ao ataque contra o PSD. Sobre a polémica indemnização a Alexandra Reis, só mesmo para a semana, quando for à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que, segundo João Galamba, sugeriu que se ligasse ao SIS perante o extravio do computador do ex-adjunto na célebre noite de dia 26 de abril, falou pela primeira vez. E o que é que disse? Que não fez sugestão nenhuma. Quanto mais pessoas falam, menos se percebe. Sónia, vamos começar por Pedro Nuno Santos. Tinha-se demitido, tinha dito que não autorizara a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, depois descobriu uma mensagem por WhatsApp em que afinal tinha dado ok. Era um ex-ministro fragilizado, muito fragilizado, que contudo surgiu esta terça-feira determinado e orgulhoso do seu trabalho naquela pasta das infraestruturas. Está em curso a reabilitação de Pedro Nuno Santos? As notícias da sua morte eram manifestamente exageradas? A ver se eu não me esqueço de te comentar também outra parte da tua pergunta que tinha a ver com quanto mais pessoas falam, menos se sabe, que eu concordo totalmente. Mas em relação a Pedro Nuno Santos, eu quero dizer-te que na audição dele, de facto, ele surge muito seguro e muito expedito, com saudades, diz ele, de estar ali naquele papel, porque esteve uns meses afastado e teve a preparar-se para dizer o que, 5 meses. O que queria. Ele mostrou-se com bastante vontade de conversar, mas conversar no momento certo, e o momento certo é um momento escolhido por ele, tendo em conta os objetos das diferentes comissões. Ele ontem foi ouvido na Comissão de Economia, será ouvido na Comissão de Inquérito à TAP. Para a semana cá estaremos. E são coisas diferentes. Ele fez questão de frisar isso e dominou essa temática da reunião. Portanto, ele ontem nunca falou sobre a demissão, nunca falou sobre o ex-adjunto, que também não era uma coisa... Portanto, também foi mais fácil. Foi mais fácil. Ele centrou-se na questão da privatização da TAP. Aliás, ele fez-me pensar, ele trouxe um pouco de volta a TAP, as coisas certas da TAP à discussão, mas também trouxe a política de volta, porque ele comportou-se como um político e às vezes nós até tínhamos a sensação de que ele ainda era ministro. Embora ele fizesse questão de o dizer que isso já não é comigo, eu já não sou ministro, se fosse eu a decidiria à minha maneira, mas essa decisão já não me cabe a mim. Eu acho que ele recentrou aqui o debate e deu para perceber que ele esteve envolvidíssimo em todas aquelas questões da TAP. De facto, era um dossiê que passava pelas declarações dele. Era de facto um dossiê que parecia passar muito mais pelas infraestruturas do que pelas finanças. Nós já desconfiávamos disso e ontem tivemos também a certeza, mas toda aquela forma dele estar e de falar, a mim me pareceu ditar que de facto as notícias da morte política dele foram muito exageradas. Ele está para voltar e, aliás, como sugeria o David Pontes hoje no editorial, parece até a vida estar mais fácil para quem saiu no momento certo do que para quem não conseguiu sair quando quis e que provavelmente seria mesmo
o momento certo. Eu concordo que ele também já fui lendo isso, alguns comentadores falaram disso. Concordo que ele teve o cuidado de preservar a sua relação com o PM, não tanto com Fernando Medina, porque mostrou que, sem querer fazer muitos comentários, mostrou que há algumas coisas que se calhar já deviam estar resolvidas e não estão. E pronto, de facto, pareceu-me quase que ainda era ministro. Usando... Deixa-me só dizer em relação à outra questão que tu falam estavas a e dizer. menos se percebe. De facto, é uma sensação que eu tenho tido nestas audições, e agora já me refiro às outras relacionadas com a CPI, com a Comissão de Inquérito. Quantos mais protagonistas vamos ouvindo, mais dúvidas temos. Desta vez parece ter ficado claro, mas só se Calamba for ouvido outra vez é que teremos a certeza. Mesmo assim, nesta acariação não dá para saber quem é que tem razão. De facto, Mendonça Mendes diz que o ministro falou com ele, mas que não foi por sugestão de ninguém do gabinete do primeiro-ministro que o alerta foi dado ao SIS. O que me parece é que toda esta narrativa está construída, nós já tínhamos falado sobre isso aqui, desconfiávamos disso mesmo. A narrativa está construída para serem as chefias do SIS e do CIRP a ficar com a responsabilidade. E a chefe de gabinete. Mas eu acho que nem tanto, porque o que resulta dali de ontem é que, mesmo que o alerta tenha sido feito, quem sabe o que fazer é o SIS. É? Isso é e quem fez mal foi o disse SIS. no primeiro momento. Ou Seja, quando ele fala do alerta, fundo foi dado não é nada alerta connosco. E é o que eles continuam a fazer até agora. Isto não é nada connosco. Isso subir para o lado. Desculpem, mas isto é uma grande mistificação. Mas para mim isso foi a coisa que ficou mais clara no discurso deles, é que de facto as baterias estão todas apontadas para o mesmo sítio, que é o CIRP e o SIS. Ainda já vamos novamente ao SIS, mas ainda sobre Pedro Nuno São José, pegando naquilo que a Sónia dizia de parecer que ainda era ministro, e pegando também numa frase que ele usou ontem. Achas que Pedro Nuno Santos vai ficar para a história mesmo como o primeiro ministro em 50 anos que conseguiu pôr a dar lucro a TAP e a CP? Para a história por isso ficará, e se calhar também por outras coisas. Não acho que isso seja muito relevante no contexto que se está a discutir, não é? Ele acha, porque fez muito, sublinhou muito. Sim, está bem, mas cabe a ele fazer a sua própria publicidade do seu êxito governamental enquanto ministro. Isso é um facto. Está provado, existe, não é? Os lucros. Agora, eu penso que é muito prematuro, pegando no que a Sónia estava a dizer, é muito prematuro avaliar como é que Pedro Nuno Santos vai sair de toda esta história, até que ponto vai recuperar, quando, como, porque para mim a audição de ontem, em que ele teve de facto bem, com a sua atitude normal, ele é um bom político, sabe muito daqueles temas, preparou-se bem e, portanto, esteve bem, até com uma certa arrogância nessa, por exemplo, assumir que é um facto que a TAP e a CP deram lucro, mas ele disse-o até com ligeiramente arrogante. Mas o que se passou ontem foi a audição fácil, não é? Ontem foi, por exemplo, foi uma espécie de prolegómeno, uma espécie de aquecimento, porque o que vai ser decisivo é as audições da próxima semana, e nomeadamente Pedro Nuno Santos vai ter que responder às questões que ontem não quis responder, não é? E que se prendem com todo o processo de negociação, que é o âmbito real desta comissão de inquérito, é para isso que ela foi constituída, do processo de decisão e de autorização e de negociação de indemnização de $500 000 a Alexandra Reis, que entretanto o dinheiro já foi devolvido. Mas ele vai ter que explicar muita coisa nesse âmbito, não é?
porque primeiro demitiu-se por razões políticas de solidariedade com o secretário de Estado e para a culpa não morrer solteira. Até fez o paralelo com Jorge Coelho, no caso da ponte entre os rios. E depois, 3 semanas depois, é que se lembrou que afinal tinha sido ele a autorizar por WhatsApp o pagamento da indenização. Portanto, há uma ligeireza de procedimentos com que ele vai ter que ser confrontado e vai ter que responder, e também depois vai apanhar também pela frente com o caso Galamba, porque Frederico Pinheiro trabalhava diretamente com Pedro Nuno Santos, tratava do dossiê TAP com Pedro Nuno Santos. João Galamba mantém-o no gabinete precisamente porque era o homem TAP, não é? E depois acabou a história como acabou. Portanto, há uma pergunta que para mim é óbvia que vai ser repetida e que ontem já foi feita, que é o que é que Pedro Nuno Santos pensa de Frederico Pinheiro e como é que vê o seu antigo assessor neste processo com Galamba. Isto não vai ser fácil para Pedro Nuno Santos. Por um lado, porque ele não pode deixar cair Frederico Pinheiro. Se ele quer ser líder, se ele é um líder, se tem perfil de líder, não pode deixar cair uma pessoa que sempre lhe foi leal e que foi leal a Pedro Nuno Santos quando foi à comissão de inquérito. Que ele confiava em imensos dossiês importantes. E sempre lhe foi leal Frederico Pinheiro elogiou Pedro Nuno Santos na comissão de inquérito. Pois foi, é verdade. Mas e depois mais tarde ainda disse que tinha o apoio dele, disse à Renascença. Mas, por outro lado, Pedro Nuno Santos também não pode virar-se contra Galamba ou tratar mal Galamba, porque não pode tratar mal o governo. Ou seja, Pedro Nuno Santos quer recuperar politicamente dentro do PS, mas ele pode distanciar-se do primeiro-ministro, pode distanciar-se de Galamba, mas não os pode atacar diretamente. Mas tem, portanto, uma vantagem, que é não vai ser fácil. Como não esteve envolvido no episódio, como ele já não estava no governo, ele há montes de coisas que não sabe, não é? Ele sabe lá se o Galamba mentiu. Claro, não. Ele sabe lá, pode defender-se assim. E claro, mas ele não pode também assobiar para o lado. Ele está numa situação, está em cima de um muro, de facto, na próxima comissão de inquérito, não tanto em termos só do que fez ou não fez, do que foi responsável, do que omitiu, do que esqueceu e depois lembrou, mas também ele tem que medir muito bem os passos que vai dar e o que vai dizer em termos do que quer que seja o seu futuro político e a reabilitação da sua imagem dentro do PS. Portanto, não vai ser fácil para ele. Agora, eu sei que ele tem habilidade política para o conseguir. Isso eu admito que sim. Eu acho que ele está a preparar-se mesmo, porque ele quando dá a entender que preparem-se para 10 horas de audição, dá a entender que tem muita coisa para dizer. Já alguém que falava em 12. Exato. Como? Desculpa. É porque ele próprio já se preparou. Já teve tempo para isso. Tem muita coisa para dizer. Havia já ontem que falasse em 12 horas. Um deputado é que é à tarde. Se for à tarde, vai até à noite. É. Bom, indo ao SIS, que estávamos há pouco, Leonete, realmente na audição de ontem, de terça-feira, de Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto, que se tinha recusado já por 2 vezes publicamente falar sobre a sua intervenção na noite do dia 26. 200 vezes. 200? Sim, parecia, exatamente. Acabou por assumir que falou com João Galamba, mas que não deu instruções ao ministro para ligar ao SIS. Isto levanta-me 2 dúvidas: se era para dizer isto, porque é que já não o tinha dito, e se ao mesmo tempo ele não está com isto a desmentir completamente João Galamba. Helena, permite-me que eu faça uma análise mais ampla do dia de ontem, porque o que assistimos ontem foi a uma... não levem a mal a palavra, caros ouvintes, mas uma encenação muito interessante no Parlamento. Encenação no sentido de que foi um ato, uma peça em 3 atos. O ato Pedro Nuno de manhã, Mendonça Mendes ao início da tarde, João Leão à noite. E de facto, o nome da peça podia ser
7 palmos de terra sobre João Galamba. E porquê é que eu digo isto? Primeiro, o timing em política, como todas nós sabemos, é bastante importante e decisivo às vezes para o desenrolar dos acontecimentos. E Pedro Nuno Santos, isto não estava previsto que ele fosse à Comissão de Economia antes de ir à Comissão de Inquérito e, portanto, há aqui Pronto, as coisas foram sendo negociadas. Aliás, acho que é uma palavra-chave daquilo que também se percebeu ontem em relação às indenizações, foi a palavra-chave indenização, a negociação. Porque Pedro Nuno Santos foi à Comissão de Economia explicar o legado da TAP. E esse legado passa pelos polémicos 55 milhões dados a David Neeleman para sair da TAP em 2020 e a palavra-chave foi negociação. Foi uma negociação. Portanto, ia haver problemas graves, ia para tribunal, nunca mais a coisa se desenrolava, podia sair muito mais caro ao Estado, 200 e tal mil milhões de euros e não 55 milhões, e podia haver uma nacionalização forçada. Isto foi dito por Pedro Nuno de manhã e foi corroborado e garantido e subscrito pelo então Ministro das Finanças, João Leão, ao fim da tarde. Portanto, estava aqui a palavra-chave negociação, acho que é também aquilo que vamos ouvir muito na próxima semana sobre a indenização a Alexandra Reis, e todos nós sabemos, aliás, isso é um facto. E depois há uma coisa, 55 milhões versus meio milhão, quer dizer, nós estamos a falar assim, faz-se uma comissão de inquérito por causa do meio milhão dado a uma administradora de segunda linha da TAP, mas não se fazem comissões de inquérito para avaliar os 55 milhões ou pronto, todos esses processos que de facto mexeram com... Ele até dá a entender que isso pode ser da ordem da Justiça na sequência da auditoria. Exatamente, está a haver uma investigação do Ministério Público. Pronto, isto por um lado, portanto, ele faz Pedro Nuno chega, entra pela porta do Leão e não me parece que vá sair pela porta das traseiras. De sendeiro, pronto, porque de facto ele teve muito tempo para se preparar e só uma nuance em relação ao que a Sónia disse, eu também acho que ele teve alguns cuidados, mas não quis hostilizar não o Primeiro-Ministro, na minha perspectiva, mas o PS. E é para o PS que ele fala, até porque, pronto, ideologicamente ele marcou ali, aquela audição permitiu-lhe assumir qual é o seu posicionamento ideológico e assumir-se como alternativa real a esta linha, e a António Costa, com quem nunca terá que disputar, penso eu, a liderança do PS. Pronto, e portanto estes dois atos deram aqui, por contraste, várias pasadas de terra sobre João Galamba, que é para justificar o meu início, porque Pedro Nuno Santos mostrou completo domínio dos dossiês, completo autocontrole, capacidade negocial, portanto estou a falar do que ele trouxe para cima da mesa, muita segurança e não precisar de ninguém. O que contrasta com a imagem que eu acho que João Galamba foi ganhando e com estas semanas só piorou, de um ministro que ficou sozinho em casa. Ficou sozinho em casa porque não estava António Costa, teve que ligar para a família toda a gente lhe disse coisas e ele estava um bocado desesperado, sem saber o que fazer e, portanto, na sua primeira e mais genuína intervenção no espaço público disse, sim, eu liguei ao gabinete do Primeiro-Ministro, liguei ao Primeiro-Ministro, liguei à Ministra da Justiça, ligou a toda a gente, disseram para falar com aquelas duas instituições, falava-se de PJ e SIS, e foi o que fizemos. Esta foi a primeira intervenção de João Galamba numa conferência de imprensa de 29 de Abril, antes de ter tido a oportunidade de se sentarem todos à mesa a perceber como é que vamos encaixar este puzzle para que possamos sair todos mais ou menos bem dele. Portanto, depois, no meio, apareceu então, desculpem, alonguei-me um bocadinho, Mendonça Mendes, que vem dar, quanto a mim, na minha análise, sinceramente, que tenho acompanhado isto, horas e horas e horas de palavras sobre estes assuntos, veio dar a pasada final de terra por cima de João Galamba, porque não vejo outra forma de entender aquilo que aconteceu como um desmentir João Galamba. Podem agora dizer-nos que
E, aliás, o PS foi encurtando a sua defesa até chegar ao último reduto, que é o nexo de causalidade. Sim, eu atendi o telefone, sim, falámos disto tudo, sim, também falámos do SIS, mas não, eu não dei nenhuma sugestão. Nexo de causalidade, ou seja, apenas elencámos as entidades a quem se deveria recorrer ou reportar, pronto, vamos escolher as palavras que cada um mais entender, mas não há nenhum nexo de causalidade. Este é o último reduto da defesa do PS. Já não é possível mostrar que não houve todas as conversas e mais algumas, ninguém consegue acreditar que perante este alarme que foi dado no seio do governo na noite de 26 de abril, afinal, nem sequer o secretário de Estado disse à ministra dos Assuntos à ministra da Presidência, que tem no seu gabinete o SIS, e que faz a ligação direta entre o governo e o SIS, nem sequer falaram sobre isso. Quer dizer, por favor. Portanto, pronto, desculpem-me ter alongado, mas acho que Galamba ficou mais concretamente, já agora que estás a falar nisso, mais concretamente, quem faz essa ligação é o secretário de Estado Andrés Moscaldas, a quem Galamba não telefonou. Que se saiba até agora. Sim, que se saiba. Ninguém lhe perguntou. Pois, exatamente. São José, depois destas pasadas todas, como dizia a Leonete, eu acho que vou-te fazer uma pergunta que eu acho que já fiz neste último mês, ou mês e meio, que andamos a discutir isto. Mas será desta que Galamba estará inevitavelmente fora de saída do governo? Eu propriamente não te posso responder a isso, não é? A decisão não é minha. Mas, quer dizer, ele já se demitiu. Eu já nem sei o que é que perguntar sobre João Galamba. Primeiro-Ministro não aceitou. Depois continua isto, que, como é óbvio, o depoimento de Mendonça Mendes, somado ao anterior do Primeiro-Ministro, porque ele vem dizer o guião que o Primeiro-Ministro já tinha estabelecido em relação a isto. Ninguém no gabinete do Primeiro-Ministro deu indicações a Galamba, portanto ninguém percebe porque é que Galamba veio dizer que foi António Mendonça Mendes que lhe falou do SIS. Pronto. Eu não sei se o mais grave é esta situação concreta, de forma como ele expôs outros membros do governo. Eu penso que a situação é já um todo, não é? Perante a opinião pública, a ideia formada na opinião pública, não é só no comentário político. Tu vais ao café, vais à padaria, pronto. As pessoas falam. Que ele neste momento tem muito pouca credibilidade como ministro. Ele tem de facto uma pasta muito importante, então nestes tempos de plano de PRR, plano de recuperação e resiliência, ele tem um setor muito importante, pronto. Mas não sei, a imagem dele está muito desgastada, desgastada. Eu acho que isto que a São José está a dizer é fatal mesmo, porque é quando tu sentes o desgaste nas pessoas que não são políticas, são as pessoas com quem tu lidas no dia-a-dia, com quem vais falando. As pessoas onde eu moro sabem que eu sou jornalista. Sim. Discuto, pronto, falam comigo sobre já política. Comentam isto, assim, eu já fujo de me cruzar com vizinhos para não ter que estar a falar do Galamba, percebes? Porque já vomito o assunto, não é? Quer dizer, é os amigos, é os vizinhos, é as lojas, é o trabalho, não é? Porque isto foi de facto brutal. Muitas vezes as pessoas normais, comuns, que não são viciados em jornalismo político e em política como nós, as coisas passam-se e eles nem sequer percebem, não é? Mas desta vez... Mas isto tem sido tão brutal que toda a gente no país sabe quem é o Galamba. E eu acho curioso, porque podia ser um desgaste muito grande para o Primeiro-Ministro, mas numa primeira fase, o que se ouvia nos fóruns e tudo era... Eu cheguei a ouvir gente a dizer, eu nunca votei PS, mas vou votar no Costa porque ele defendeu um dos seus. Mas ao mesmo tempo... respeito zero pelo que não, ficou, que é curioso. O Costa defendeu, só que o Galamba continuou a enterrar-se. Mas é engraçado as pessoas terem essa dupla O Costa, visão. ao seu modo, defendeu. Também não podia atravessar-se mais por ele do que se atravessou. Nem nunca se atravessou tanto por ninguém. Por ninguém, não é? Pronto. Não aceitou a demissão, criou a narrativa
Ele é que veio, desde o primeiro momento, fazer a narrativa que desmente a conferência de imprensa de Galamba e a prestação de Galamba na comissão de inquérito. Por conta de Mendonça Mendes tornou aquilo mais explícito, mais longo. Mas aquilo é o que a frase "ninguém do gabinete deu indicações sobre o SIS" foi dita pelo Primeiro-Ministro. Anteriormente. Não sabia nem tinha de saber, não é? Não foi informado nem tinha de ser. Pronto. E, portanto, eu penso que o desgaste de Galamba é imenso. Agora, não te posso dizer vai ser demitido, isso não posso dizer, porque não estou na cabeça do Primeiro-Ministro, como é óbvio. Nem ninguém está. Nem da direção do PS, porque isto é um assunto que será discutido com certeza. Não será uma decisão exclusiva do Primeiro-Ministro, penso eu. E porque em política também há várias vidas, não é? Pois. Ninguém tem só uma vida. Então vamos virar aqui a página para notícias positivas, depois desta atrapalhada toda. Sónia, segundo o INE, a economia cresceu 2,5% no primeiro trimestre deste ano. Hoje a OCDE reviu em alta as previsões para o ano, estima que se chegue até a dezembro também na ordem dos 2,5%. O Ministro da Economia já falava em entrevista ao público que espera um crescimento acima dos 3%. Não é acima. É cerca de 3%. Ou até acima, eu também tenho ideia. Acima. Eu até acima. Eu entrevistei-o. Ai, desculpe. É que eu quando li só li os... Eu fiz a chamada da primeira, por isso é que me lembro da frase. Estamos em junho, portanto, o que eu pergunto é, só daqui a 6 meses, em janeiro, quando estiver em vigor o futuro orçamento de Estado, é que os portugueses sentiram no bolso os efeitos práticos desta melhoria? Não faço ideia se o orçamento tem alguma coisa a ver com isto, porque o que nós percebemos é que, e de facto tem havido várias correções nos últimos tempos sobre as previsões e estão cada vez mais otimistas. O governo começou por ser o mais otimista, mas depois a Comissão Europeia, o FMI, hoje a OCDE, enfim, todos vão chegando lá devagarinho. Qual é o problema disso tudo? É que, de facto, ninguém o sentiu no bolso. Os portugueses continuam confrontados com a dificuldade em arranjar casas, que estão a preços tremendos, continuam sem a almofada financeira, porque, entretanto, usaram-na para cobrir as despesas mensais que estavam mais altas e nas quais têm de cortar agora. E o que é que diz hoje uma sondagem, por exemplo, a esse nível? Diz que é uma sondagem da Intercampos. Diz que 4/5 dos portugueses não vê o sucesso económico do país, não o sente. São mais de 80% que só veem estes bons resultados nos números da economia, da macroeconomia, nos títulos dos jornais. Portanto, ainda é uma coisa que está muito longínqua e que ninguém sabe qual é esse prazo em que finalmente se vai sentir. E a creche, que cola com outro assunto da semana, a creche que depois tu não tens uma banca a premiar quem tem as suas poupanças no banco. A banca ainda não fez um esforçozinho, como pediu o Marcelo. A própria banca ainda não... Parece que a banca não acredita na própria economia, não é? Nestes dados positivos e está ali na Acredita. Pois, sente-a no bolso, porque os seus lucros disparam. Exato. Os milhões que a banca este ano, já escrevemos sobre isso, tem acumulado, permitiriam dar um certo prémio, fazer uma distribuição. Enfim, não é só o Estado que tem de fazer, não é só o Governo que tem de fazer distribuição pelos mais necessitados, a banca também podia fazê-lo, nomeadamente através dos juros dos depósitos. Tivemos esta semana a questão dos certificados de aforro, que estavam a 3,5%. Eu, felizmente, ainda consegui investir na série E. 3,5%. Mas tivemos esse exemplo que acabou por ser um péssimo exemplo, em que tivemos o governo a ir atrás da banca em vez de ser a banca a seguir o exemplo do governo. Portanto, os números são muito otimistas, mas o meu otimismo é muito moderado em relação a quando é que se vai sentir isso tudo no bolso. Leonete, pegando nisto realmente os juros, da baixa de juros dos certificados de aforro, foi uma medida tomada sexta-feira à noite pelo Governo, foi criticada por algumas personalidades do PS, como a ex-ministra Alexandra Leitão ou a ex-eurodeputada Ana Gomes. Achas que esta medida veio aumentar a percepção de injustiça da classe média, como disse mesmo Alexandra Leitão?
Sim, claro que sim. Mas deixa-me começar pelo princípio. O que nós temos é, de facto, essa medida tomada ao fim, já em pleno fim de semana para efeitos úteis. Penso que até já com os bancos, com os correios fechados. Sim, tudo. Foi depois das 5 à hora da tarde. de jantar mesmo. Portanto, é claramente de inesperado só para o país. Porque isto foi claramente bem preparado e custa a crer que a Associação Portuguesa de Bancos diz que não foram informados. Bom, a Associação Portuguesa de Bancos pode não ter sido, mas quer dizer, ninguém acredita que a banca e os bancos não o foram, e que isto foi completamente preparado e negociado, palavra-chave, entre eles. E ainda medida está que os certificados da Forro passam a ser vendidos em qualquer banco. Podem ser vendidos em qualquer banca. Portanto, o governo não ia passar essa competência para os bancos sem ter falado com os bancos sobre o assunto. Exato, era o que eu ia dizer, por outras palavras, que é obviamente a negociação passa por pôr no seu... E esse contrato, essa negociação, os termos desse negócio ainda não são conhecidos. Pergunto eu, o 1% que o governo vai deixar de remunerar vai se reverter a favor da banca? Ou seja, a banca vão ter que pagar uma comissão. Nós não conhecemos esse negócio. Costuma ser mais baixa, mas não conhecemos os meandros desse negócio. Os números que conhecemos nós até à semana passada tínhamos um produto financeiro remunerado pelo Estado a 3,5%, enquanto que a banca paga a 0,90%, os juros a 0,90%, é o mais baixo, o segundo mais baixo de toda a Europa, a média é 2,11%, portanto isto é brutal. Portanto, todos nós sabemos que a banca portuguesa vemos os lucros que apresentaram nestes primeiros meses, que está a enriquecer à conta dos depositantes, enriquecer ilegitimamente, na minha perspectiva, porque há uma disparidade muito grande entre o que ganha e o que remunera, e o Estado entra neste jogo. E, portanto, isto, obviamente, que é claro que é uma percepção de injustiça, eu diria, soa a traição aos portugueses. Soa a traição, claramente, não é? Quer dizer, e depois o governo onera reiteradamente a classe média. Tem o seu exército nos funcionários públicos e nos reformados e nas pessoas com menores rendimentos, mas isto vai sair caro ao PS, porque reiteradamente onera a classe média. E a classe média é se calhar um dos grandes motores da economia deste país. Bom, tentei mudar o capítulo para notícias positivas, mas pronto, acabámos. Mas foste buscar acabámos positiva, com... só se for para os bancos. Exatamente, é mais isso. Bom, agora terminando mesmo, público e notório, Sónia. Ora, eu tinha um público e notório sobre a TAP, que é uma notícia positiva, pronto, para não batermos tanto na TAP e nos negócios ruinosos, etc. Tem a ver com um ranking da Airline Ratings que anunciou, eu vi ontem nas notícias, não sei se terá sido ontem exatamente, o top 25 das melhores companhias aéreas de todo o mundo neste ano, e a TAP é a 13ª do mundo. E na Europa é a 3ª. Nada mal. Não é nada mal, não estávamos à espera disto, não é? Só temos normalmente o feedback dos atrasos e das coisas que correm mal. Pronto, ficou uma notícia positiva. São José. O meu público notório é uma notícia que foi conhecida na terça-feira. A PJ fez... buscas no âmbito de uma operação, de uma investigação, que eu já vou dizer qual, e, portanto, fez buscas ao secretário pessoal de André Ventura, líder do Chega, um senhor Luque Mombito, e também fez buscas a um vice-presidente de secção distrital do Porto do Chega, Nuno Pontes, que ficou detido por posse ilegal de arma. Portanto, tinha uma arma que não estava licenciada corretamente, segundo a Judiciária. E munições. Eu quero lembrar que estas investigações são feitas num âmbito de um caso, de uma denúncia que o jornalista Pedro Coelho, da SIC,
fez com ele, que há uns meses fez uma grande reportagem, em vários até episódios, sobre o Chega. E a partir do momento em que aquilo começou a ir para o ar, ele foi alvo de ameaças, e ameaças violentas, graves, nomeadamente feitas por estes dois senhores. E é no âmbito dessa investigação que a judiciária depois vai à casa deles e prende preventivamente por posse de arma. Eu não sei se isto é de propósito, isto pode acontecer em todos os partidos, pode haver responsáveis que tenham a ideia estúpida de ter em casa uma arma ilegal. Não sei, não estou a dizer que isto é uma coisa específica e característica do Chega. Mas o que eu acho que é característico do perfil psicológico do Chega é quando a liberdade de imprensa, a liberdade dos jornalistas, fazem uma investigação sólida, e era uma investigação sólida, era um trabalho muito bem feito. Não estamos a falar de um jornalista zeco, desculpa lá, o Pedro Coelho é um grande jornalista há décadas. Quando um jornalista faz uma investigação que incomoda ou Chega, aquele partido não tem de facto nenhum espírito democrático. Ameaça o jornalista, faz uma campanha contra o jornalista. Mas então o que é que isto em democracia? Quer dizer, os jornalistas não têm o direito de investigar e trabalhar jornalisticamente as organizações partidárias. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer ao senhor da arma, e para mim nem é a questão da arma especificamente que está em causa. É que, de facto, um democrata manifesta-se nas pequenas coisas, mas também nas grandes coisas. E uma grande coisa para um partido democrático, para um político democrático, é respeitar a liberdade dos jornalistas e a profissão dos jornalistas. Leonete. Agora sou eu que vou aliviar aqui um bocadinho. Eu vou falar de viagens. Viagens que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa têm feito juntos este ano, em momentos críticos. Parecem aqueles casais que, quando estão em crise, bem, vamos fazer uma viagem. Um fim de semana prolongado. Aliás, houve aquela cimeira que eles estavam. Vamos começar por aí. Cimeira Ibero-Americana e Luxemburgo. Isto foi no final de março e logo já as coisas já andavam um bocadinho tensas e o Presidente da República tinha feito grandes críticas. Foi quando foi apresentado o pacote da habitação e o Presidente da República tinha feito grandes críticas e tinha chamado lei cartaz, coisa que andava, era um irritante nas relações. Depois vem a questão da noite do drama do quarto andar do Ministério das Infraestruturas e vem o pedido de demissão de Galamba, que não é aceito por Costa e contra a vontade de Marcelo. E então onde é que eles foram logo a seguir? Não conseguiram ir mais longe do que a Espanha juntos, porque as coisas estavam mesmo muito mal e nem para uma viagem longa dava. Foi mesmo assim uma escapadinha ali em Espanha para homenagear António Guterres. E agora estão na África do Sul, juntos para as comemorações do 10 de junho, onde estarão também no peso da régua, ou seja, estão condenados a passar juntos pelo menos quinta, sexta e sábado, 3 dias. Começou já hoje, quarta. Exatamente, pelo menos 4 dias juntos, portanto vai ser uma canseira. Mas eu não resisto a ficar ávida, a tentar ouvir nas entrelinhas das coisas que eles digam nos próximos dias. Como é que correu este reencontro, quando todo o país parece estar a pôr, lá está, as 7 palmos de terra em cima de João Galamba e António Costa continua com ele às costas. Vamos ver se os dois vão conversar ou engendrar uma saída para esta confusão. Bom, ficamos por aqui esta semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos em breve. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto.
Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.